E hoje conversa política com o candidato ao Senado pelo Podemos, o professor Oriovisto, é aqui da região, aqui no norte do estado, né? Pé Vermelho também, professor? Pé Vermelho também, morei em Apucarana, morei em Mandaguari, já tive escola aqui em Londrina, né? Daí a minha amizade com o Jamil, a minha amizade com todo esse pessoal que está aqui hoje nesse jantar que estão organizando aqui. E agora está morando na capital de todos os curitibanos lá, né, em Curitiba? Isso, estou morando em Curitiba já faz anos. Eu fui para Curitiba, na verdade, com 16 anos, para fazer faculdade, aquela coisa toda. Comecei a dar aula particular de matemática, depois comecei a dar aula em cursinho preparatório para vestibular. Sim. Aí fundamos lá o curso Positivo. O Positivo se transformou num grupo gigantesco, né? Com fábrica de computador, com editora, com gráfica. O meu último trabalho dentro do grupo... Percebemos que ele não é modesto, ficou gigantesco mesmo o grupo que todo mundo conhece, né? Me diga uma coisa, depois de você ter estruturado a empresa, trabalhado, cresceu, tudo isso, por que se meter com política? Então, deixa eu te contar, a última coisa que eu fiz no grupo foi ser reitor da Universidade Positivo, que é belíssima e que um dia que você for a Curitiba eu queria que você fosse conhecer. Por que política? Porque, assim, eu acho, Cláudio, que tem dois tipos de pessoa. Tem gente que consegue ficar parado. O meu pensar e o meu agir está sempre um ligado com o outro. Eu não consigo ficar parado. Certo. E eu cansei de fazer empresa. Graças a Deus eu cheguei numa situação, eu me desliguei do grupo, passei para os meus filhos, não tenho mais nada a ver com o grupo, não sou mais empresário. Né? E eu tenho ainda muita energia, muita disposição, faço 2 horas de ginástica por dia, toda manhã. Oh, que beleza! Eu estou ainda em forma, que nem Ford, assim. Estou velho, mas estou bom ainda. Né? Certo. Mas você vai sair eu quero muito ir para o Senado para tentar ajudar esse país, para tentar fazer diferente. Você já teve alguma experiência política? Olha, eu nunca fui candidato, mas eu sempre acompanhei a política. Eu fui convidado a ser candidato a prefeito de Curitiba, eu não quis. Eu já fui candidato a ser convidado a ser candidato a vários cargos. Nunca aceitei porque eu estava na empresa. Eu nunca achei certo misturar a empresa com política. Mas agora eu não estou mais na empresa, então eu quero muito ir para a política. Eu acompanho política há muitos anos, sou muito amigo do Álvaro Dias. Estou no Podemos a convite do Álvaro Dias e eu acho que o Brasil tem uma hora marcada com a verdade. Eu acho que o próximo governo vai ser um governo que vai mudar esse país e eu quero participar disso. Por que é tão raro o empresário ingressar na política? É receio da muvuca que é, do tipo de ambiente, ou porque já cumpriu a função lá e já não quer mais? A política te atrai por quê exatamente? A política me atrai porque eu entendo que é na política que nós vamos mudar esse país. Eu, em termos de minha vida pessoal, já está resolvida a minha vida pessoal. Eu poderia hoje ir para a praia ou fazer qualquer outra coisa menos desgastante do que a política. Eu ainda quero, viu? Tudo isso aí que ele está falando que ainda não rolou. E você vai chegar à conclusão que colocar um pijama e ficar em casa... É horroroso. É horroroso. Não tem sentido se aposentar. Eu acho que isso é uma coisa que não tem cabimento. Respondendo a tua pergunta, empresário não vai para a política porque quando vai para a política a empresa sofre retaliação. A empresa sofre retaliação, inevitavelmente. Se você olhar para o Antônio Hermílio de Moraes, você lembra o que o Quercia fez com o grupo dele? José Eduardo de Andrade Vieira, do Bamerinos. Outro caso, não é? Todos os exemplos de empresários que resolvem misturar empresa e política não dão certo. Por isso eu esperei. Agora eu não tenho mais ligação com a empresa, saí totalmente, estou livre, mas tenho experiência, tenho muita leitura sobre política, gosto de filosofia, sou economista formado, deixei o Grupo Positivo com 10 mil funcionários e eu vejo hoje o Brasil, assim, um divórcio, um desencanto, o divórcio dos políticos com a população. Sim. Um desencanto que existe na população com a política hoje, que é uma coisa horrorosa. Olha, esses dias o Datafolha deu um dado assim, que me deixou muito triste. 62% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos, se pudessem, se mudariam do Brasil. Eu não posso, com os meus cabelos brancos, admitir uma coisa dessa. Eu nunca fui político, sempre trabalhei, sempre paguei imposto. Quero ir para a política para quê? Para acabar com mordomia, para acabar com o mau uso do dinheiro público. Mas isso é possível num ambiente que há séculos é totalmente contaminado?
há séculos é totalmente contaminado. Foi assim na Europa, foi assim em muitos outros países do mundo. Olha, eu vou te dizer, Cláudio, uma coisa. Existe um momento que as coisas têm que mudar. Eu, desde criança até hoje, eu vejo o Brasil melhorar em inúmeras coisas. Hoje nós já temos quase todas as crianças na escola, ainda a qualidade é muito ruim, não é? Bem ou mal nós temos algum atendimento hoje. Em vários aspectos o país é claramente melhor do que era 10 ou 20 anos atrás. Com todos os nossos percalços, com todas as nossas dificuldades, nós temos evoluído enquanto país. E eu acho que nós estamos chegando num ponto agora, que se você fizer uma análise aí dos últimos anos, né, na verdade eu poderia falar de Dom João, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano até hoje, passando por Getúlio e por tudo mais, o que aconteceu na nossa história. Mas basta você entender o seguinte, eu acho que a grande ilusão nossa foi a ilusão de que o Estado ia prover tudo. Sim. Eu acho que agora nós estamos chegando numa realidade que nos coloca num patamar de primeiro mundo, que é ter um Estado eficiente, que não entre na economia para fazer empresa estatal e que cuide das coisas básicas do Estado. Isso é uma dificuldade que a gente percebe. A impressão que se tem é que o Estado não consegue de forma alguma ser eficiente. Se fizer um paralelo com empresas, não é eficiente. E cada vez consome mais. Tá? Como é que resolver essa equação, por exemplo, estando fazendo um trabalho no Senado? Como ajudar isso? Olha, o que é o Senado? O Senado, junto com a Câmara dos Deputados, é onde as mudanças na Constituição, é onde a mudança na legislação é feita. Qualquer um que seja o presidente da República, que queira endireitar esse país, vai ter que ter uma colaboração do Senado, vai ter que ter uma colaboração da Câmara dos Deputados. Ali é onde realmente nós podemos mudar a receita do bolo. É ali onde nós podemos fazer leis para combater a corrupção, é ali onde nós podemos acabar com mais de 100 mil cargos de confiança, é ali onde nós podemos acabar com o foro privilegiado. Por exemplo, eu assinei... com tantos lobbies é possível avançar Claro que é possível. O maior lobby... A gente não vê não tem essa percepção de que está avançando essa redução, por exemplo, dos lobbies, que, por exemplo, agora mesmo teve a aprovação, aliás, pelo menos a tentativa de aumentar em 16% a remuneração do judiciário. E o efeito cascata vai para todo mundo. Claro, são alguns bilhões que dá isso. E como é que se enfrenta lobbies tão poderosos? Veja, eu nem estou lá ainda e já enfrentaram e já não vai passar. Nós já temos do tempo do Henrique Meirelles a famosa lei do teto, que tem que ser cumprida, ou seja, as despesas do governo hoje não podem ser superiores a do ano anterior, mais a inflação. Isso já é um limite hoje, que é uma PEC que está colocado, que para mudar é muito difícil. Então, aos poucos, olha, Cláudio, eu quero te dizer o seguinte, é fácil ser pessimista. Se a gente for pessimista, a gente diz assim, nada vai dar certo. Não sai de casa. Aliás, eu sempre acho que o pessimista é um pouco preguiçoso, porque ele fica lá dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando alguém tenta e se der errado, ele vai dizer, eu falei que não ia dar certo. Não é? Sim. Eu continuo acreditando no Brasil. Eu acho assim, nós somos 208 milhões de habitantes, não tem para onde ir. Tem muita gente que diz assim, eu estou desiludido da política, eu não vou votar, eu não quero... Se você não fizer isso, qual é o outro recurso que tem? Ou você vai embora do país, ou você vai pedir uma ditadura de volta? O que você vai fazer? E falando em acreditar, os principais concorrentes seus nessa disputa para o Senado são políticos de muita estrada. O seu nome ainda não é tão conhecido no Estado. É verdade. Como fazer para superar essa barreira de conhecimento das pessoas, para te conhecerem mesmo? Então, olha, eu vou ter uma chance muito boa, como essa que eu estou tendo aqui com você, com o seu blog. O maior você blog vai passar... do sul do mundo, tá? Só para deixar claro. Isso é importante. Conversas como essa que eu estou tendo com você, eu já tive mais de uma centena pelo Paraná afora. Não é? Eu acho que eu já dei entrevista para mais de 100 rádios, não é? Para televisões, para jornais. Eu tenho feito uma pré-campanha muito intensa. E agora, dia 31, começa o horário eleitoral gratuito, que nós vamos ter um tempo bastante bom de televisão. 2 minutos no período da tarde e 2 minutos à noite e mais 6 comerciais de 30 segundos por dia. E o fato de não ser conhecido é muito bom, porque hoje as pessoas... É a vantagem que também não carrega também todo aquele peso de anos e anos da política. Sabe, esse pessoal que está lá há 30 anos,
30 anos, desculpa, está viciado. Está viciado e não vai mudar. Quer fazer sempre a mesma coisinha, quer gozar de privilégios. Sabe, olha, tem coisas no Senado, por exemplo, que eu não vou aceitar. Primeiro porque eu não preciso, segundo porque eu acho escandaloso, absurdamente escandaloso. Você sabe que um senador, quando é eleito, de cara ele já ganha um plano de saúde? Sim. Que até ele morrer, vale para ele e para a família dele. O que justifica? Demoram para morrer, né? Demora. O Sarney está lá, né? Que não me deixa mentir. O que justifica isso? Por que um senador tem que ser melhor do que um trabalhador da construção civil? Não é. Por que funcionário público tem estabilidade no emprego e tem aposentadoria integral? E eu que trabalhei a vida inteira, você que trabalha a vida inteira, você vai se aposentar no máximo com 2.000, 1.000 e pouco, não é? Hoje nós temos uma divisão de privilégios no Brasil para as pessoas que trabalham no setor público que é absurda. Eles têm que correr risco como nós. Nós falamos que tem 13 milhões de desempregados. Não tem nenhum desempregado do setor público. Só da iniciativa privada. Professor, eu queria Essas coisas nós temos que mudar. Agradecer demais a entrevista. Boa sorte na campanha. E sorte, porque a briga vai ser boa. Vai ser boa. Obrigado a você. Valeu, um abraço.